Tudo bem? Eu me chamo Janaína, vou apresentar o trabalho com o tema Respiração edáfica como indicador ecológico do solo. Área temática indicadores de avaliação da sustentabilidade. Então, o solo respira? Sim, o solo ele respira. E isso pode ajudar ou atrapalhar o planeta. Como assim? Nesse cenário das mudanças climáticas, essa respiração ela assume grande importância. Por quê? Porque o solo ele pode funcionar como receptor de dióxido de carbono ou emissor de dióxido de carbono. Porém, somos nós, seres humanos, que assumimos essa responsabilidade de fazer com que esse solo ajude ou atrapalhe o meio ambiente e o planeta como um todo. Vamos entender aqui. A floresta em pé, ela atua como receptora de dióxido de carbono. Isso a gente sabe. No ciclo do dióxido de carbono, a gente pode entender mais a fundo isso. A floresta, a árvore, ela absorve o dióxido de carbono e libera o oxigênio. No entanto, uma floresta desmatada ou degradada, ela irá emitir muito mais dióxido de carbono, o que poucas pessoas sabem. Um ponto positivo, algo bom, é que uma floresta jovem ou que está em regeneração, ela também é receptora de dióxido de carbono. E nos sistemas de cultivo, ou seja, na nossa agricultura, já que o sistema de produção agrícola estão entre as atividades antrópicas que emitem dióxido de carbono para a atmosfera. Isso é muito influenciado pelo tipo de cultivo, o manejo que é utilizado. Então, nessa figura podemos ver o solo coberto, ou seja, é um sistema de cultivo que imita uma floresta, ou seja, uma diversidade de espécies, e o solo coberto ele irá atuar como receptor de água, de dióxido de carbono. Já nessa outra figura, podemos ver um solo nu, um solo descoberto. Ele irá emitir o dióxido de carbono para a atmosfera, que é nesse sistema tradicional, ou seja, sistema convencional, que é somente uma cultura, e aí esse solo que fica descoberto, ele aumenta a temperatura e também emite mais água e também o dióxido de carbono. Então, o trabalho, a pesquisa, ela foi realizada na Universidade Federal da Paraíba, em Bananeiras, em 4 sistemas distintos. Figura A em uma mandala, B, um sistema agroflorestal, C, um solo descoberto, uma área descampada, e D, a floresta. E como foi realizado? Bom, foi utilizado recipientes e nesses recipientes foram colocados 10 ml de hidróxido de potássio. Esses recipientes eles eram abertos, levados ao campo e colocado um balde por cima, ou seja, coberto com o balde. Ficaram nos ambientes, ou seja, nos sistemas, durante 12 horas e depois eles foram levados para o laboratório para fazer a titulação com ácido clorídrico, tendo como indicador a fenolftaleína e o laranjado de metila. Então, nos resultados, foi observado que na área degradada ou na área descampada foi a área que mais emitiu dióxido de carbono, onde encontramos os maiores valores de dióxido de carbono. Nisso, a mandala ela ficou intermediária. A floresta foi a que menos emitiu dióxido de carbono para a atmosfera, ou seja, foi encontrados valores bem menores
valores aí na ordem de 32,7 miligramas por metro quadrado por hora de dióxido de carbono. Uma das áreas que mais se assemelhou à floresta foi o sistema agroflorestal, né, por ser um sistema, né, já está dizendo, agroflorestal, um sistema que vai imitar a floresta, no sentido de mais espécies, mais biodiversidade. Então, essa forma de cultivo, ela irá interferir muito. As condições naturais da vegetação, ela possibilita o sequestro de carbono, né, permitindo que o mesmo fique no solo. Então, de acordo com as características observadas, sugerindo que o sistema agroflorestal seja um sistema intermediário entre o sistema natural e um agrossistema. Segundo Pesarico et al. 2013, essas características existentes nesse ambiente, em condições abióticas similares à floresta, como por exemplo maior diversidade de espécies, solo coberto, faz desse sistema o que mais se aproxima das características ideais, considerando a floresta como nosso referencial comparativo para uma condição de equilíbrio e estabilidade. Então, concluímos que tipologias de uso da terra interferem sim na qualidade do ambiente edáfico, impactando negativamente ou positivamente nessa microbiota que existe no solo. Áreas modificadas pelo homem para a agricultura tendem a emitir maiores quantidades de dióxido de carbono, enquanto que áreas de vegetação natural funcionam como receptoras de dióxido de carbono. A temperatura e a umidade do solo são fundamentais na qualidade do solo. Esses limitam ou favorecem as atividades microbianas. E muito obrigada pela atenção.